O Trilhas da Democracia está se aproximando da sua edição de número 300, e depois de 6 anos conduzindo sozinho esse programa, a partir de agora eu terei a companhia nessa bancada digital do assessor jurídico do movimento sindical cultista, o advogado Normando Rodrigues. Normando, ei-lo aqui, seja muito bem-vindo. Normando, que é autor do livro Guerrilha, eis a capa, O Combate ao Neoliberalismo e ao Fascismo em 6 anos de crônicas. Normando, é um prazer passar a contar com a tua companhia, como eu disse, nessa bancada digital. Você já participou algumas vezes do Trilhas da Democracia como convidado, e a partir de agora você compartilhará esse espaço comigo. Seja muito bem-vindo, Normando. Muito obrigado, Mondaini. Claro, uma honra a lembrança e o convite, né, irrecusável de estar aqui tocando esse barco contigo. Fico muito honrado e muito alegre. Não deixa de ser uma alegria, né, poder participar e poder contribuir o mais que a gente puder por uma sociedade no caminho do socialismo. Normando, nesse diálogo, que vai ser um diálogo de apresentação à audiência do Trilhas da Democracia, aquelas que acompanham, vêm acompanhando o Trilhas da Democracia desde o início de 2019, né, se confunde, se combina com os 6 anos das tuas crônicas, né, que você reuniu no livro Guerrilha. Né? É verdade, uma boa coincidência. Não é? E eu gostaria, então, de dialogar contigo em torno de 3 questões. Né? Uma primeira questão diz respeito à tua concepção de direito. Né? Uma segunda, sobre a tua concepção de sociedade, em particular, sobre o movimento sindical, a situação do movimento sindical hoje no Brasil. E, por fim, a tua forma de enxergar o Estado brasileiro, passados 35 anos, mais de 35 anos da promulgação da Constituição Federal de 1988, mas também quase 10 anos do golpe de 2016 contra a presidenta Dilma e, mais recentemente, os 4 anos desastrosos do governo Bolsonaro. Então, vamos lá? Em primeiro lugar, Fernando, as escolas de direito, né, as instituições jurídicas continuam sendo atravessadas, continuam tendo a hegemonia das concepções positivistas, né, do positivismo jurídico. E você representa, junto com um conjunto de juristas, advogados, mas também daqueles que se encontram dentro do Ministério Público, setores do Ministério Público, até mesmo setores do Judiciário, da Defensoria. Você representa um novo direito. Eu queria que você historiasse um pouco, né, o desenvolvimento, o surgimento e desenvolvimento dessa crítica surgida no Brasil contra essas concepções positivistas. Por favor, Normando. Muito obrigado sobre o tema, camarada, mas é pano para manga. Vamos lá. A minha geração, né, que entra para o curso de Direito na década de 80, foi muito influenciada pelo pensamento crítico ao positivismo jurídico. Vamos deixar mais claro, né, o que se trata o positivismo jurídico. Né? A interpretação mais rigorosa da norma, da lei escrita, né, hierarquizada e sistematizada de uma forma a engessar o seu sentido e alcance. Então, a norma é aquilo que foi escrita para aquela finalidade, não muda muito. Com alguma flexibilidade para, em determinado momento, até assimilar conceitos econômicos e sociológicos,
mas a norma é o rigor, o direito, né? Um pouco como acontece na outra escola jurídica que não a nossa, que não a nossa brasileira, porque o Brasil ele se filia à tradição jurídica romano-germânica, ou seja, que no século XIX reivindicou, sobretudo na Alemanha, mas em vários outros países, as heranças institucionalizadas do direito romano, lidas pelo capitalismo do século XIX, para garantir a certeza jurídica do negócio, e sistematizou o positivismo jurídico. Mas na outra escola, que é a do common law, do direito costumeiro, sobretudo do Império Britânico e dos Estados Unidos, que é um direito bárbaro, muito mais atrasado, muito menos civilizado. Na outra escola, há uma identidade entre direito e lei. Tanto que em língua inglesa, em geral, eles identificam tudo como law. E o positivismo jurídico, com outro viés, ele tenta fazer o mesmo enrijecimento. A minha geração, ela foi, como eu disse, muito influenciada, claro, num pensamento minoritário, mas fomos muito influenciados por críticas que foram surgindo a partir do marxismo, né, inclusive do dito marxismo ocidental, né, que você conhece muito bem, e tivemos um nome falecido em 1986 que foi muito decisivo para essa influência, que foi o do professor Roberto Lira Filho, né, que formou uma série, né, de operadores do direito dentro de uma concepção de que o direito é uma expressão da luta de classes. Né? Normando, só para... Quando eu também me encontrava no final dos anos 80, no curso de graduação em História, né, da UFRJ, e existia uma coleção que era uma coleção obrigatória para os alunos que entravam, né, nos vários cursos da área de ciências humanas, né? Era Tudo é História e também Primeiros Passos, né? E o livro O que é Direito foi exatamente escrito pelo professor Roberto Lira, né? Então, e abrir exatamente esses horizontes de uma nova concepção de direito. Eu não poderia deixar de fazer esse comentário, por favor, Normando. Não, feliz comentário, cara. Pouca gente sabe, mas a coleção Primeiros Passos da Brasiliense, ela, na verdade, foi o que restou de um projeto de uma enciclopédia. Né? Cada livrinho daquele seria um verbete. Né? Tanto que o camarada Zé Paulo Neto cuidou do que é marxismo, né? E vários intelectuais de esquerda contribuíram, né? Se não me engano, até Caio Prado Júnior foi aproveitado já pelo filho dele tocando a editora Brasiliense em textos sobre a história econômica do Brasil. E o livro, particularmente aquele livrinho pequeno da Primeiros Passos, que era para ser um verbete, eu ainda considero o mais importante livro de direito já publicado no Brasil. Não que eu goste muito de livros de direito, né, minha área a gente tem que ler, mas eu costumo dizer que a vida é muito curta para a gente ler livros de direito. Mas o professor Roberto Lira Filho transmitiu, né, foi muito feliz no impacto acadêmico, e hoje em dia, um grande divulgador desse legado e continuador, né, da obra é o professor José Geraldo de Souza, da UNB. Né? Mas qual é o impacto do que é direito do Roberto Lira Filho e Direito e Avesso e de outras contribuições dele? É pensar o direito não só, né, enquanto expressão da luta de classe, que seria um reducionismo talvez até muito ortodoxo, mas ver nessa expressão da luta de classes uma essência e uma transformação contínua. A ideia é que o direito caminha ao longo da trajetória da civilização
né, no sentido da universalização. Então, eu brinco e brincava quando dava aula na UFRJ que direito é de esquerda, necessariamente. Pegando a concepção clássica de esquerda e direita, que acho ainda muito atual e que embaseia, inclusive, aquela descrição, em tempos de confusão, que o falecido Norberto Bobbio fez num livreto muito importante, em que ele sopesa a importância dada à liberdade e à igualdade, né? Mas na concepção clássica da divisão, vamos lá para a Assembleia Nacional Francesa, a rigor, direita defende privilégios e a esquerda defende a igualdade, a universalização de direitos. E quanto maior for o recorte histórico que você traça do desenvolvimento do direito, mais evidente fica que existe essa caminhada. Claro que com contradições, claro que com complexidades. O direito é um complexo, uma esfera complexa, que interage o tempo todo com os outros complexos, do grande complexo de complexos que é a sociedade. Então, ele está interagindo e sofrendo colonização hoje em dia do complexo da economia, ele interage, né, com o complexo da organização social, da política. Então, o direito está aberto à sociedade. Mas quanto maior for a janela histórica que você traçar, mais evidente fica esse caminhar. Com uma contradição muito significativa. Essa é constitutiva do que é o direito, que é a contradição entre o direito escrito e o direito aplicado. Desde que o primeiro sistema jurídico foi escrito na Babilônia, desde lá até hoje em dia, uma coisa é o direito que está no papel, né, ou antes nas pedras ou nos tabletes de argila, e o direito praticado na realidade. Porque o direito no papel tende, com retrocessos, com avanços e retrocessos, mas ele tende, historicamente, a universalizar direitos. E o direito praticado na realidade, ele tende a ser um particularismo da classe dominante. Então, essa característica para a gente é central, né? O Roberto Lira Filho tinha uma frase que ele usava para identificar essa essencialidade do direito, é que identificar o que é enquanto vai sendo. Ou seja, ele está em transformação permanente, mas existe uma essência imutável. E está ali essa essência. Agora, esse embate entre a teoria crítica e o positivismo jurídico, ele é muito característico das escolas de direito até determinado momento, mas com o neoliberalismo, o direito no Brasil ele passa a ser colonizado, né, pela economia mais fortemente, e para isso ele passa a adotar teorias jurídicas que não são nossas, são adotadas acriticamente, diversos institutos do common law que são incompatíveis com o nosso sistema jurídico são importados acriticamente, porque é moda, porque é bonitinho. E há na academia também um viés muito preocupante de uma pós-modernidade relativista que nega exatamente essa evolução histórica do direito. Para os pós-modernos que poluem as escolas de direito hoje em dia, né, o relativismo deles torna nulo qualquer evolução. A frase dita é: não há desenvolvimento, há avanços e retrocessos sem uma lógica histórica. E isso abre, talvez, uma perspectiva mais danosa ainda do que o positivismo, que é a livre interpretação do juiz. Então, o juiz cria o direito, né, na sua dicção, né, naquilo que ele lê,
e aquele é o direito e ponto final. Expressão maior disso, eu acho, não se reduz a ele de forma alguma, é apenas produto da sua época, é o atual presidente do Supremo, aquele que se disse um mártir do direito anteontem, porque não pôde viajar para acompanhar as Olimpíadas de Paris, porque teve que ir se reunir com juízes em Porto Velho e Boa Vista. E, Normando, pensando nas escolas, né? Nas escolas que formam os chamados operadores de direito, né? Para nós, deveriam ser os transformadores do direito, né? Eu passei um certo período da minha vida, um curto período da minha vida, lecionando em cursos de direito, faculdades de direito, sempre naquelas disciplinas do ciclo básico, né? Sociologia jurídica, história do direito, filosofia do direito, né? Sempre procurando levar um pouco da reflexão crítica acumulada nos anos de estudo histórico, né? Estamos juntos, foram as disciplinas que eu lecionei também. E era muito comum entre os alunos, né? Essas disciplinas sempre eram dadas no ciclo básico, era muito comum os alunos perguntarem quando é que vai começar o curso de Direito de verdade, né? E essa pergunta retrata muito bem essa ideia, né, do entendimento do direito como um conjunto de normas que devem ser apreendidas, um conjunto de conteúdos que devem ser aprendidos e aplicados, né? Mas também os concursos da área jurídica continuam em larga escala reproduzindo isso, né? A minha pergunta esse ciclo de reprodução, né, que se reproduz uma determinada concepção nas escolas de formação e também nos concursos, né, que selecionam quem vai exercer, né, a magistratura, quem vai compor o Ministério Público e assim por diante. É possível pensar, na realidade brasileira, em algum tipo de modificação? Você percebe algum tipo de modificação que leve a crer na possibilidade da introdução de elementos da teoria crítica, do pensamento crítico no campo do direito? Eu creio que sim. Agora, seria necessária uma transformação bastante radical na estrutura do poder judiciário. Essa transformação, ao contrário de vários amigos e companheiros que fazem parte do judiciário e cuja trajetória de luta eu respeito, mas é minoritária, que pensam sempre na modificação por dentro, na transformação por dentro, essa transformação é inviável por dentro da estrutura existente hoje no Poder Judiciário brasileiro. O Poder Judiciário brasileiro é, de longe, o poder político dos três poderes políticos principais em que o Estado se segmenta, é, de longe, o mais personalista, o mais familiar, né, patrimonializado, corrupto, né, e obscuro. Né? Não é corrupto porque as pessoas sejam corruptas. É corrupto porque a sua estrutura é obscura, né? É avessa à transparência e é vertical e autoritária. Como que a gente pode mudar isso? Já tivemos algumas evoluções no conteúdo das provas dos grandes concursos, para juiz federal, para procurador da República, para juiz do trabalho. Para juízes cíveis é mais complicado, porque são 27 concursos separados, né, pelos Estados-membros da União. Mas nos juízes federais e na Procuradoria da República, e também na Procuradoria do Trabalho, já até houve, em alguns momentos, não agora, avanços no conteúdo dos concursos. Mas isso não garante a visão de mundo de quem entra. E, muito ao contrário, quem entra numa dessas estruturas, ele é rapidamente apartado do meio. O concurso ele serve como um instrumento de diferenciação, né?
há uma hipervalorização daquela meritocracia, do aprovado, ele é distinto da sociedade, ele é premiado com uma série de regalias, né? Os desembargadores do trabalho federais vão dar aulas nas faculdades, né? Sem demérito nenhum ao conteúdo das aulas, mas vão dar aula com os motoristas dos respectivos tribunais, os levando e trazendo. Preparam suas aulas nos gabinetes de trabalho. Gozam de férias no papel de 60 dias, em que pese tirem 30 dias e são indenizados das outras 30. O piso, o teto salarial estabelecido pela Constituição da República vale para todo o funcionalismo público, inclusive para o presidente da República, menos para os juízes, porque eles mesmos interpretam a seu favor. Então, você tem todo um sistema, toda uma estrutura para garantir uma elitização, não pela classe de origem, mas pela classe de identidade a partir da sensação do pertencimento. E para quebrar isso, você precisa pensar não só o concurso. O concurso tem que ser modificado para não ser o que é hoje uma prova burra e mnemônica, que avalia muito mais o quanto se decorou do conhecimento jurídico do que o raciocínio jurídico, que era para ser valorizado. Mas não basta modificar o concurso, você tem que modificar essas estruturas, você tem que dar transparência, arejar as estruturas dos tribunais, para que você tenha um outro sistema judicial que não o nosso. Só para ter ideia, não existe nenhuma comparação possível em nenhum país da América Latina, e mesmo com os Estados Unidos e Canadá, com as regalias que o nosso judiciário tem no tratamento perante a sociedade e no sentido de benefícios próprios. São incomparáveis. E, infelizmente, ainda são tratados com toda uma aura de endeusamento e proteção. Normando, eu queria voltar àquela distinção que você fazia entre a tradição jurídica germânica e a tradição jurídica anglo-saxônica, né, a do common law. De que maneira o lawfare que se desenvolve para atacar, né, operacionalizar ou instrumentalizar o direito para fins de perseguição política, a partir de um esticamento da lei, a partir de uma, vou usar o termo, de uma manipulação das leis existentes, de que maneira fez-se uso dessa tradição do common law, né, para fins de perseguição política? Ou eu estou fazendo uma ilação sem sentido? Não, faz todo sentido do mundo. O principal instrumento do lawfare, né, é a denunciação premiada, né, negociada com o investigador e com o representante do Poder Judiciário. Esse é um instituto, né, que é típico do common law, apesar de ter sido com mais restrição adotado, por exemplo, pela Itália, adotado pela França, mas de maneira mais crítica. No Brasil, ele é importado acriticamente e fica a critério do juiz. Então, como é que funciona? Você negocia a sua pena em torno da apresentação de uma mentira. Um caso muito evidente é o do Palocci, né? Que todo o depoimento dele, mesmo antes da Vaza Jato, né, todo o depoimento do Palocci foi desmentido por outras provas, por provas documentais, mas aquele depoimento era o que importava para a Lava Jato. E aquele depoimento foi negociado, construído. Por que essa negociação é incompatível com o nosso sistema jurídico? Porque no nosso sistema jurídico, as ações penais, né, que buscam criminalizar
um comportamento que lesa o bem público, é uma ação pública. Ela não pode ser negociada. Se o sujeito, né, meteu a mão em milhões de reais da União, ele não adianta ele delatar alguém para reduzir pena. Mas isso foi importado, mesmo a revelia da lei, depois modificar a lei para permitir, diretamente do common law. Por quê? Porque na lógica do common law prevalece o interesse privado, prevalece a negociação. O sujeito mata a mulher, mas ele faz uma negociação com os parentes, faz uma negociação com o Estado, ele entrega determinado conhecimento secreto ao Estado, e aí ele pega uma pena simbólica, né? Tudo acaba em dinheiro. E é esse tipo de direito, né, que é um direito medieval, atrasado, que foi importado acriticamente e que deu ferramentas para se praticar o lawfare. Lawfare mesmo, sem a delação premiada, já existia, né? Sempre existiu. Tem a famosa frase do Vargas, né, que é sensacional para isso: aos amigos tudo, aos inimigos a lei. É um pouco já o critério do uso diferencial, do uso qualitativo diferencial do direito. Mas o lawfare no Brasil ele caminha muito com essa associação. Não é à toa que Moro e seus asseclas foram treinados na substituta histórica da Escola das Américas, né? A Escola das Américas era aquela escola de tortura que os Estados Unidos treinavam seus agentes. Inclusive, é bom que se diga, o candidato derrotado nas eleições da Venezuela era um desses agentes de tortura, na época das ditaduras latino-americanas, treinado na Escola das Américas. E aí os Estados Unidos substituíram a Escola das Américas, né, pelo treinamento de juízes e membros do Ministério Público no combate à corrupção, que não é nada de novo, né? E só um registro histórico: aquela Escola das Américas lá da tortura, ela pegou tecnologia de tortura dos nazistas, né? Vários alemães da SS, que eram famosos, inclusive Klaus Barbie, o açougueiro de Lyon, né, foram os professores fundadores daquela escola. Normando, passando do direito, mas sem abandonar o direito, para análise da sociedade brasileira, do ponto de vista crítico, em particular do movimento sindical. Você é assessor jurídico do movimento sindical cultista, ou seja, você atua em grande parte no campo do direito trabalhista, né? Quais foram os impactos, né, das contrarreformas trabalhistas que foram levadas a cabo nos últimos anos, dentro das lutas dos movimentos sindicais, das demandas do movimento sindical, das demandas do movimento dos petroleiros, ao qual você se encontra particularmente vinculado? Quais foram os impactos já sentidos em função dessa contrarreforma trabalhista? Então, Mondaine, é importante a gente situar que a contrarreforma trabalhista ela tem um pressuposto que é o golpe de 16, né? Um eixo principal da contrarreforma é colocar o que for negociado, livremente negociado entre patrão e empregado, acima do que está escrito na lei. Tá? Isso foi pretendido pelo governo Fernando Henrique, só para lembrar. Tá? No apagar das luzes do governo Fernando Henrique, o Executivo manda um projeto de lei que é aprovado em velocidade relâmpago na Câmara e no Senado, no finalzinho de 2002, porque o Lula já tinha sido eleito. Então, eles queriam passar aquilo de qualquer maneira. A tradição trabalhista nossa era de a legislação estabelecer um piso de direitos
e a negociação coletiva avançar nesse piso. E a lógica de inverter isso é deixar tudo à vontade do empresário. À época, foi o último ministro do Trabalho do Fernando Henrique, o falecido e de péssima memória Francisco Dornelles, que tocou o projeto. Como eu disse, foi aprovado de forma relâmpago no Congresso Nacional e o Lula, no início de seu mandato, vetou e morreu ali o assunto. Isso passou anos na gaveta, volta e meia o patronato levantava em alguma oportunidade, levantaram essa bandeira na época do Mensalão, achando que o Lula ia cair, não caiu, guardaram a bandeira novamente, e aí com o golpe de 16, né, um ministro do Trabalho, que é de extrema-direita, que era muito ligado a Bolsonaro e é muito ligado a uma organização de extrema-direita da Igreja Católica, a Opus Dei, o ministro Ives Gandra Martins Filho, não é o pai também deu subsídio jurídico para a tentativa de golpe do Bolsonaro, né? Mas o filho, no seu gabinete no Tribunal Superior do Trabalho, sistematizou a contrarreforma da CLT em 2017, consagrando a sobreposição do negociado sobre o legislado, mas não só. Também cortou a contribuição sindical obrigatória, né, e transformando-a só em negocial, sob, claro, a justificativa da modernização e deixar tudo à livre negociação coletiva, mas o efeito concreto disso é que asfixiou enormemente os sindicatos. E você tem uma inversão de valores, que é exatamente aquilo que o liberalismo queria. Porque a justificativa deles era, vamos deixar para livre negociação, porque é um pouco do darwinismo social. Os sindicatos mais aptos na negociação vão prevalecer e vão sobreviver, vão arrecadar. Passados esses anos todos da Contra-Reforma, o que você percebe é o efeito contrário. Os sindicatos mais combativos não têm conseguido sobreviver. A central sindical de todas elas, que mais teve impactos financeiros negativos, foi a CUT. Exatamente porque o patronato evita a negociação coletiva e, sobretudo, a pactuação da contribuição sindical com os sindicatos mais combativos. Então, a Contra-Reforma ela representa uma asfixia na organização política dos trabalhadores do ponto de vista coletivo. E do ponto de vista individual, ela representa uma deterioração dos direitos individuais do trabalho significativa e uma redução daquilo que já era pouco, que era a residual eficácia da justiça do trabalho, né? Os operadores do direito que pensam criticamente tendem a hipervalorizar o papel da Justiça do Trabalho na proteção dos direitos. Tá? Os nossos colegas da Magistratura do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, veem aquela atividade como central. Mas se você olhar em números, não é. Historicamente, a Justiça do Trabalho é uma justiça de desempregados. Vai à Justiça do Trabalho o trabalhador que já perdeu o seu direito e que vai acabar fazendo uma negociação, né, sobre aquele direito que ele está perseguindo, para não ter que ficar esperando 6 anos, 7 anos um processo trabalhista. Então, a eficácia já era muito reduzida. E acaba aceitando qualquer tipo de acordo, na maioria das vezes, que o prejudica diretamente, né? Exatamente. Cara, 40 anos atrás, quando eu comecei minha trajetória profissional no movimento sindical, eu aprendi que o patrão fazia um cálculo. Eu vou mandar 100 trabalhadores embora, sobretudo daquelas empresas que são intermediárias da mão de obra, são sucessores históricos dos mercadores de escravo do século XIX. Eles são os argatas, os intermediários de mão de obra. São contratados pelos bancos, pela Petrobras, pela Eletrobras, né, pelas grandes empresas para fornecer a mão de obra. O cara
perde o contrato, manda todo mundo embora, mandou 100 embora, não paga ninguém. Daqueles que ele não pagou, se 10 desistirem de entrar na justiça, ele já lucrou 10% do que ele pagaria bruto, né, da rescisão de contrato de trabalho. Daqueles 90 que ingressaram na justiça, uns 70 vão fazer acordo. E nesse acordo não vão receber a integralidade daquilo que o patrão pagaria. Então, a Justiça do Trabalho sempre foi, nesse país, um grande negócio para o patrão. A gente trabalha nela, dentro da Justiça do Trabalho, explorando as contradições do sistema. Então, ao contrário do que se divulga, né, no senso comum, de que os juízes do trabalho seriam juízes sempre favoráveis à classe trabalhadora, não condiz muito com a realidade, né? Quase como caracterização da justiça do trabalho como uma justiça de esquerda, não é? O capital vende muito essa imagem, né? Mas ela é completamente irreal. Eu fiz, já há muitos anos, 20 anos atrás, na minha dissertação de mestrado, eu fiz uma pesquisa sobre o grau de absorção do pensamento neoliberal pelo judiciário trabalhista. E peguei uma revista na qual os juízes publicam muitos textos teóricos, né, para dali ter uma amostragem e não ir direto nas sentenças, porque nas sentenças é ainda pior. Eu queria pegar pelo menos o discurso, que é aquela contradição que eu me referi, né? A contradição entre o direito escrito e o direito praticado, né? E aí, no discurso, dos textos que eu peguei para analisar, no recorte temporal escolhido, metade reproduziam valores do neoliberalismo. Nós tivemos vários casos, e temos no nosso dia a dia de advogados trabalhistas, de juízes que substituem princípios do direito do trabalho, como, por exemplo, o da inalterabilidade contratual, né, por modismos do neoliberalismo, por máximas neoliberais, tipo, a empresa tem que se modernizar, né? Vou voltar a falar do nosso amigo Barroso, né, porque eu tenho muito carinho por essa figura de punhos de renda e de nariz empinado, mas há poucos anos, ainda no governo Bolsonaro, que ele abraçou no início com muito carinho. Lembremos que Barroso, né, vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, permitiu em 2018 que Bolsonaro fosse o único candidato a distribuir camisas no país inteiro. Ele pôde fazer isso e nenhum outro pôde. O Barroso, há poucos anos, ainda sob a hegemonia do bolsonarismo, num julgamento sobre a contribuição sindical e a reforma contra a reforma de 2017, declarou para todo mundo ouvir: o sindicato tem que estar fora da relação entre trabalhador e empresa. O sindicato atrapalha, o sindicato impede a modernização. Normando, falando de um outro discurso típico, né, do neoliberalismo, que é o discurso do empreendedorismo, eu não sei se você chegou, na tua pesquisa, a entrar em contato com justificativas do empreendedorismo, mas eu me lembrei agora, e você deve ter vivenciado isso, os diversos PDVs, os diversos planos de demissão voluntária, aconteceram vários na Petrobras, né? E nessa época se surfava na onda, né, do empreendedorismo, se explorando a ideia de que o trabalhador não quer ter patrão, quer ter o seu negócio próprio. Qual é o balanço que você faz desses programas de demissão voluntária que aconteceram, em particular no espaço da categoria dos petroleiros e da Petrobras? Eu preciso voltar ao movimento sindical até para falar disso. Mas indo direto na tua provocação, que é muito boa, camarada. Tanto nos petroleiros quanto nos bancários, os PDVs eles estiveram ligados, primeiro, a enxugamento da mão de obra, né, a redução drástica da mão de obra,
E quando esse enxugamento ele não podia ser completo, a terceirização da atividade fim. Os bancos fizeram isso. Hoje, o grosso da mão de obra dos grandes bancos brasileiros é trabalhador terceirizado, com direitos reduzidos e com sindicalização ameaçada, nunca respeitada, e também na Petrobras. Na Petrobras, os PIDVs eles têm dois outros componentes, um interno e um externo, que são significativos. O interno, porque eles foram lançados sempre em tons de ameaça, inclusive nos governos do PT. Os PIDVs ou PDVs eram lançados como vai ser um empreendedor, vai ser um capitalista, etc. e tal, mas, junto com isso, vinham sinais que diziam a empresa vai acabar, a empresa vai ser privatizada, a empresa está sendo sucateada. Então, você pega essa grana e vire um pipoqueiro na esquina da sua rua, que você vai ter seu futuro mais garantido do que se ficar aqui. Os dois grandes PIDVs do governo Fernando Henrique foram assim, né? E, em menor grau, os do governo Dilma, sob a gestão desastrosa da presidência da Graça Foster na Petrobras, também o foram. Na Petrobras, isso foi combinado, do ponto de vista externo, com um processo de terceirização da atividade fim, muito antes, mais de 10 anos antes que o Supremo mudasse a sua interpretação da terceirização para, junto com a Contra-Reforma Trabalhista, fazer o liberou geral da mercadoria de escravos, né, no neoliberalismo. E o movimento sindical ele não conseguiu dar resposta a isso, né? Nem uma resposta ideológica, nem uma resposta efetiva, organizacional, e isso dá para dizer tanto nos bancários quanto nos petroleiros. Os bancários, pelos últimos informes que eu tive, acho que estão começando a se organizar no sentido de que o terceirizado dentro da agência tem que ter os mesmos direitos, né, e ser representados pelo sindicato dos bancários, não por aquela picaretagem. Claro, tem um óbice muito grande nisso, e a terceirização ela não é um instrumento de administração de empregos ou de redução do custo. Ela é, sobretudo, um instrumento do capital para fragmentar a capacidade de organização política dos trabalhadores. O obstáculo é uma herança do fascismo que nós ainda carregamos na nossa Constituição, no inciso 2 do artigo 8º, que é a unicidade sindical. É aquela coisa que nem aquele filme da nossa época, lá dos anos 80, o Highlander. Só pode haver um. Né? Na mesma base, na mesma categoria, só pode haver um sindicato e é aquele que o Estado diz que existe. Então, você terceiriza. E você tem, na agência, o bancário tradicional, primeirizado, se organizando pelos sindicatos bancários. E o terceirizado, que está fazendo a mesma tarefa, mas que a empresa dele está registrada como uma empresa de comércio exterior. Aí ele é organizado por outro sindicato, o mais das vezes um sindicato de fachada, de cartório, e você impede, né, a igualdade de direitos. Isso na indústria de petróleo é terrível, e a Petrobras ela caminha a largos passos, desde o governo Dilma, para se tornar uma empresa de escritório, uma empresa com 100% da sua atividade fim terceirizada e tendo empregado só nos escritórios. Normando, minha tela ficou rosa, eu vou te fazer uma pergunta, eu vou sair para voltar ao normal. A gente está entrando no quarto final do programa, na reta final do programa, e eu gostaria agora de introduzir um elemento estatal. E eu queria te ouvir a respeito sobre a natureza do Estado brasileiro, né, passados 35, quase mais de 35 anos da promulgação da Constituição Federal de 88, quase 10 anos do golpe de 16 contra a presidenta Dilma, que já foi referido aqui, e os 4 desastrosos anos do governo fascista de Jair Bolsonaro. Havia
quando da promulgação da Constituição de 1988, né, dentro do campo teórico-político, do qual a gente bebeu na fonte, né, que era aquele grupo de intelectuais como Carlos Nelson Coutinho, Leandro Conder, né, Luiz Werneck Viana também, a ideia de que ocorreria, a partir de 1988, um processo de despatrimonialização do Estado brasileiro, uma oportunidade de democratização do Estado brasileiro. Passada toda essa experiência histórica, Normando, o que é o Estado brasileiro hoje? Eu vou sair, por favor, continue, eu retorno daqui a pouco, espero normal. O que é o Estado brasileiro hoje? O Estado brasileiro hoje é um mantenedor dos interesses econômicos. Aliás, essa definição é curiosa, porque ela vem do Fernando Henrique Cardoso, em 1994, quando ele era ministro da Fazenda do governo Itamar, e foi, né, o capitão do coletivo de pensadores que idealizou o Plano Real. E, na ocasião, né, defendendo o presidente Itamar, Fernando Henrique chegou a dizer que o presidente da República ele tem que ser apenas o gestor da acomodação dos interesses econômicos predominantes na sociedade. Então, é muito duro dizer isso numa quadra histórica em que a gente tem ainda o peso do fascismo nas costas e um governo Lula nesse momento, mas o Estado brasileiro é um Estado dedicado acirradamente à manutenção, ao zelo, à transmissão, à perpetuação daquele que é o principal problema do Brasil, que é a desigualdade social. Nós tínhamos muitas expectativas, né, a partir do reordenamento estatal da Constituição. Houveram avanços inequívocos. O SUS é uma conquista civilizatória, né, e um modelo para a gente pensar os demais deveres do Estado com relação à sociedade, né, sobretudo os direitos sociais. Eu sempre enfatizo que os direitos humanos têm em suas 3 principais famílias, que não são gerações, porque não vieram uma depois da outra, né, mas tem nas suas 3 principais famílias, os direitos civis, direitos políticos e direitos sociais, um tripé. E se você arrancar uma dessas pernas, o tripé cai. Qual é a diferença dessas 3 famílias com relação ao Estado, com a figura Estado? É que os direitos civis existem para proteger o indivíduo dos abusos do Estado, os direitos políticos existem para permitir ao indivíduo que ele tenha ingerência sobre o Estado, mas os direitos sociais são aqueles que dependem 100% do Estado. Se não tiver grana estatal, não existe direito social. Nunca, em lugar nenhum do capitalismo, existiram direitos sociais que não os garantidos pelo Estado. O resto é balela, o resto é mentira. Então, o Estado brasileiro, a Constituição, ela tenta reordenar em 88, né, dentro de uma premissa de saldar as dívidas sociais do Estado brasileiro. A Constituição foi sendo seguidamente negada ou deformada, foi muito deformada por uma série de emendas durante os anos do governo Fernando Henrique, e ainda depois prevaleceram muitas emendas neoliberais para frustrar a eficácia dos direitos sociais. Um exemplo que eu sempre gosto, que é culpa direta da Justiça do Trabalho, é um importante mecanismo de acesso ao judiciário que foi importado criticamente, adaptado à nossa realidade, a partir da experiência italiana, que é a substituição processual, que é a capacidade dos sindicatos representarem em juízo a categoria, em vez de o trabalhador ir dar a cara a tapa, sendo autor de um processo que vai gerar perseguição patronal. E a substituição permite que você reúna um coletivo grande para enfrentar judicial e politicamente um determinado problema. A Justiça do Trabalho, por exemplo, negou
a substituição processual por 17 anos, estando escrita na Constituição, e só foi ser admitida pelo Judiciário Trabalhista em 2005, já no governo do PT, e porque tinham mudado os ventos. Não sei como ainda não negaram a substituição processual hoje em dia. Mas isso é só um pequeno exemplo. Tem uma coisa mais grave ainda que vem com o fascismo, né? Ao contrário daquilo que a gente vê nos filmes de Hollywood, etc. e tal, o fascismo tem uma relação com o Estado que é de patrimonialismo absoluto, né? De corrupção larga, foi assim na Itália fascista, na Alemanha nazista, no salazarismo em Portugal, no franquismo na Espanha, de corrupção de todos os quadros do partido e do governo, né, para amealharem, patrimonializarem radicalmente o Estado, mas vem de uma imagem de que, como o Mussolini dizia depois da crise do crack da Bolsa em 29, que é tudo dentro do Estado, nada fora do Estado. Então tem uma imagem de que o fascismo defende o Estado forte. O fascismo defende o Estado exatamente do tipo do neoliberalismo, que é o Estado sem soberania popular para ingerir sobre a economia, no caso do neoliberalismo, e para fazer qualquer outra coisa, no caso do fascismo. Aliás, né, aquele filósofo da política atual, Donald Trump, ele, na semana passada, ele deu uma frase muito sincera, dizendo que, se ele for reeleito, terá sido a última eleição para presidente nos Estados Unidos durante muitos anos. O que eu gosto dos fascistas é que eles mentem muito, mas, na radicalidade, eles acabam sendo sinceros nessas coisas. Então, o Estado ele foi manietado pelo fascismo bolsonarista nesses 4 anos, no sentido de ser transformado numa ruína, de ser inoperante nos conselhos que são a forma de democracia direta idealizada lá pelo Carlos Nelson Coutinho, ainda nas críticas à Assembleia Nacional Constituinte, em 1986. Né? Então, o fascismo ele desmonta os conselhos no Estado, desmonta a estrutura de direitos sociais do Estado brasileiro, e o governo Lula reinicia, o terceiro governo Lula, né, com uma perspectiva de terra arrasada. Mas tem algo ainda mais grave, que é um legado do fascismo na configuração da relação de forças que domina o Estado brasileiro e que me parece que poucos críticos da realidade estão atentos, que é o fato de o fascismo bolsonarista ter reintroduzido na esfera central do poder estatal as classes sociais que foram varridas pela Revolução Burguesa Brasileira, pela Revolução de 1930. Aquelas classes que Getúlio e os amotinados afastaram, porque Getúlio entendia, né, dentro da sua concepção autoritária de Estado, que as forças que iam mover o futuro do Brasil seriam o capital industrial, de um lado, e o trabalhador organizado, de outro, e varreu o agronegócio para fora da estrutura de poder por causa disso. Hoje são essas mesmas classes que estão no núcleo central do Estado brasileiro. Ou seja, Normando, como o próprio Márcio Postman tem afirmado, mas antes disso, o Plínio de Arruda Sampaio Júnior, quando analisa o processo de desindustrialização do Brasil, né, o Brasil está voltando a ser um país agrário exportador. Né? Quer dizer, estamos retornando a um período anterior à grande Revolução de 30, que foi responsável pelo processo de industrialização no Brasil. Normando, não sei se eu te interrompi, você ainda ia falar alguma coisa, ia concluir o seu raciocínio? Não, em essência é isso, né? A gente teve um retrocesso nesse aspecto que agora precisa ser enfrentado, porque o agro é tudo menos pop, né? O agro é desmatador, poluidor,
né, envenenador, e mais ainda, as relações de trabalho estabelecidas pelo agro tendem à escravização. Bom, Normando, a gente está chegando ao fim dessa apresentação, né? Ainda que você já tenha participado do Trilhas em outras ocasiões, né? Você foi apresentado à nossa audiência. A partir da próxima semana, Normando ocupará a posição de comentarista. A gente não gosta dessa expressão, mas vai exercer o papel de crítico aqui, sempre com a figura mantida, a figura do entrevistado. E a partir da próxima semana, nos 3 próximos programas, nós, na verdade, daremos continuidade a esse diálogo de hoje, com uma série especial de 3 entrevistas, 3 programas sobre o pensamento brasileiro, o pensamento crítico brasileiro na área da política, na área da sociedade, na área do direito. Ou seja, o pensamento social, político, jurídico brasileiro na sua tradição crítica. Nós ficamos por aqui. Normando, por favor, a sua saudação de encerramento. Um grande abraço, reitero que é uma honra e uma alegria, camarada, estarmos juntos, vamos carregar esse barco juntos, e a luta continua, temos muito para construir e muita utopia para transformar em realidade. Então, ficamos por aqui, voltamos a nos encontrar no próximo fim de semana e nos 3 próximos fins de semana, trazendo 3 entrevistas especiais com 3 grandes intelectuais críticos brasileiros. Até lá!